programa de hoje eu recebo a vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Lins dos Santos. Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas e bacharel em Direito pela Universidade Paulista, ingressou no Tribunal de Contas como taquígrafa. Foi auditora adjunta e auditora da Corte de Contas. Em 2014, foi nomeada conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Doutora Yara Lins, seja bem-vinda ao Cenário Entrevista. Muito obrigada, é um prazer, Liliane, estar aqui com vocês dando essa entrevista. Nós também nos sentimos honrados, com a sua presença aqui. A senhora tem um papel fundamental na sociedade amazonense, ocupando um cargo onde poucas mulheres conseguiram alcançar. E mais ainda, a senhora foi a primeira mulher a presidir o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Como é que a senhora se sente com essa responsabilidade? Me sinto feliz, me sinto bem. Estudei, trabalhei muito para isso e sou a segunda mulher conselheira do Tribunal de Contas e a única a ter sido presidente do Tribunal de Contas em 2018 e 2019 e acredito ter feito uma ótima gestão no Tribunal de Contas. A senhora se sente um exemplo para as mulheres, para elas conquistarem seus objetivos, suas metas? Olha, eu me sinto um exemplo e acredito que muitas pessoas se espelham no Tribunal de Contas a serem determinadas a trabalhar e alcançar os seus objetivos, que é isso que a gente diz para todas as mulheres: não desistam, trabalhem, persistam, porque a vida da mulher é bem mais carregada do que do homem. Ela tem um trabalho em casa, tem um trabalho no seu emprego, que funciona como, muitas vezes, profissional autônoma ou em alguma repartição, mas tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido e realmente a mulher precisa ser uma heroína. Na sua gestão como presidente do Tribunal de Contas, o que você acha que você deixou como legado para as mulheres, para as servidoras? Eu acredito que a determinação. Eu trabalho cedo, quase o dia todo no tribunal, e desejo que as mulheres façam o mesmo, porque hoje as mulheres não têm tanta abertura de competir com os homens. Você vê que, mesmo dentro da política, precisa uma lei para dar o mínimo de vaga para as mulheres. De tanto que as mulheres não são convidadas à política. Então, eles são obrigados a colocar as mulheres também para concorrer dentro de determinados cargos. Hoje, por exemplo, no Tribunal de Justiça, já há muitas desembargadoras mulheres. Então, eu acredito que as mulheres cada vez avançam e façam com que desperte nas outras mulheres essa vontade de vencer. E a senhora trabalha praticamente desde cedo num ambiente praticamente masculino, onde predominam a presença maior de homens. É importante, a senhora acredita que é importante ter uma mulher nesse meio onde são decididas decisões importantes, são julgados processos importantes lá na corte? Eu acredito, porque a mulher, mesmo que ela seja determinada e de uma postura decidida, ela tem a sensibilidade de mulher. É a parte mais humana de ver as coisas de uma maneira mais justa para a sociedade em geral. Hoje a senhora está como vice-presidente do Tribunal de Contas. Qual é o desafio dessa gestão? Bom, o vice-presidente, ele ajuda o presidente. E eu já me coloquei à disposição para que nós possamos fazer um bom trabalho
principalmente na celeridade, que foi a marca da minha gestão, na minha presidência, a celeridade dos processos para que sejam julgados e que façam com que os processos fiquem bem perto de serem julgados em concomitância. Por quê? Porque muito antes os processos demoravam muito a serem julgados. E o prestador de contas, ele tem muita dificuldade em se defender quando se trata de uma prestação de 10 anos atrás. Então, eu acredito que nós vamos alcançar essa celeridade e deixar o tribunal bem mais assim, estável nessa questão de julgamento das contas de todos os gestores. E como é que a senhora avalia o trabalho que foi feito durante o período assim, mais crítico assim, da pandemia? Na minha presidência, eu fui iluminada. Eu criei o teletrabalho, né, e fiz um data center melhor do Norte. E o data center facilitou para que todos pudessem trabalhar bem, com uma internet de alto nível, e isso facilitou muito, porque as pessoas podiam trabalhar em suas residências. Ou seja, antecipou, né? Nem se sabia se iria ter pandemia. Exatamente. E a senhora já tinha implantado. Exatamente. Muitas pessoas até criticavam, não, trabalhar em casa e tal, sim, mas é uma opção. E o que eu percebia, quando algum servidor tinha um problema de acidente, de saúde, e que não podia se locomover para ir ao tribunal trabalhar, ele perdia a produtividade, se ele entrasse de licença. Então, isso facilitaria ele trabalhando em casa e não perder a sua produtividade. Interessante. No próximo bloco, nós vamos continuar aqui a conversa com a vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Yara Lins. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco nós vamos continuar a falar da sua trajetória no Tribunal de Contas. A senhora construiu, por mérito, uma carreira na Corte de Contas. A senhora foi taquígrafa, ainda jovem, e desde sempre a senhora já sonhava em chegar a ser conselheira? Sim, realmente é muito engraçado, mas logo que eu assumi como taquígrafa, eu fui trabalhar no plenário com os conselheiros. E muito jovem e determinada, trabalhava muito, apesar de não precisar financeiramente, que meus pais eram tabeliões, Tribunal de Justiça, mas eu queria trabalhar e estudava à noite. E um conselheiro presidente, que ainda está vivo, me perguntou, mas aí, Yara, você vai fazer o quê? Porque eu estava começando a faculdade de contabilidade. Eu disse, eu vou ser conselheira. Aí ele riu e ele disse, é difícil, mas eu quero, eu vou ser. Mas eu quero e eu vou ser. E aí eu realmente estudei bastante, trabalhei bastante e cheguei lá, porque Deus quis e eu fui atrás. E fez por merecer, né? E hoje a senhora acredita que chegou no topo da carreira ou ainda há outros objetivos, outras metas que a senhora ainda pretende alcançar? Eu sou conselheira de carreira. Gosto do tribunal e já fui presidente do tribunal. Lá no tribunal existe um rodízio de presidentes. Cada 2 anos muda o presidente. E eu tenho muito a contribuir ainda, porque não desejo me aposentar agora, apesar de ter tempo, mas é até os 75 anos. E
ainda falta bastante tempo. Tem muita experiência ainda para contribuir. E eu gosto do tribunal, gosto de trabalhar, faço isso de todo o coração e tenho muito ainda para contribuir com o tribunal e com a sociedade. Agora vamos falar um pouquinho sobre mais de cunho pessoal. A senhora ainda enxerga muita resistência no âmbito político e jurídico sobre a figura da mulher ocupando cargos importantes? Com certeza. A mulher, ela tem que ser determinada, tem que ser educada, mas ela tem que delimitar o seu espaço. Ela tem que fazer com que respeite. E isso só através da imposição sem agressão. E como mulher, mãe e conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, qual é a mensagem que você deixaria para quem está nos acompanhando aqui nessa entrevista? Mulheres, todas as mulheres, nós não somos frágeis, nós somos fortes. É tanto que Deus deu a missão de sermos mãe. Isso é uma prova de que nós não somos ser frágeis, nós somos fortes. Porque é difícil ser mãe, mas é uma coisa maravilhosa. Então, mulheres, trabalhem. Vocês são maravilhosas e temos toda a sensibilidade, a meiguice, o amor que aflora pela vida, pelos filhos, pelas pessoas. Sejam firmes, trabalhem, persistam, não desistam. Obstáculos existem, mas olhem para cima, olhem para Deus, porque nada é impossível quando você tem fé e acredita em Deus. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista com a vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Estamos de volta e vamos continuar aqui a conversa com a vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Lins. Conselheira, 45 anos, né, trabalhando no Tribunal de Contas, conhece tudo. Acho que da portaria até lá a presidência, a senhora conhece todos os detalhes. Conta pra gente o que foi sempre prioridade no seu trabalho na Corte de Contas. Além de trabalhar na gestão de controle da fiscalização do tribunal, que esse é o maior objetivo do tribunal, para que nós possamos fazer um trabalho bom nas prestações de contas e com celeridade, como mulher e na presidência, eu tive oportunidade de ter como fazer com que os funcionários trabalhassem mais felizes. Porque quando trabalha feliz, há um rendimento bem melhor. Então, esse lado de sensibilidade, de fazer com que o servidor seja feliz trabalhando e dando também condições para que eles pudessem trabalhar bem. Cadeiras novas, computadores novos, um setor médico, um setor dentário, psicólogo, psiquiatra. E isso fez a diferença no tribunal. E com isso, nós fizemos também muitas reuniões para que nós pudéssemos conscientizar que nós tínhamos que trabalhar, porque ali é o ganha-pão do servidor. E emprego está muito difícil, porque se conscientizasse e desse valor ao emprego deles no tribunal. Então, eu vejo que você tem que se preocupar com o próximo e principalmente com o bem-estar dele. Não adianta só exigir
do funcionário não ser cortês, porque trabalha, mas trabalha pouco. A pessoa, em qualquer setor da vida, quando você faz com felicidade, faz bem e faz diferença. É muita diferença, né? Um ambiente mais saudável, né? Exatamente. Onde a gente se sente bem. A gente faz a mesma pergunta para todos os nossos convidados nessa terceira temporada, que é porque a gente quer conhecer um pouquinho mais, né? Além da trajetória, além da história de vida dos nossos convidados, a gente queria ouvir um pouquinho sobre a opinião política. Qual é a sua opinião política sobre o cenário político nacional? O cenário nacional, eu acredito que todo governo tem defeitos e tem acertos. Agora, nós temos que procurarmos o que tem mais acertos. Eu, por exemplo, eu vejo que o presidente Bolsonaro está fazendo um trabalho bom no nosso Brasil e avançando em várias questões. E eu vejo que o Brasil melhorou muito depois que ele assumiu a presidência. Agora, antes de encerrar, a gente vai para um rápido bate-bola. Eu vou falar umas palavras aqui. Eu queria que a senhora falasse o que vem à sua cabeça, ou então o que essa palavra representa na sua vida ou para você. Direito. Fazer tudo direito, você não se arrepende. Gestão pública. Gestão, você tem que ter conhecimento e para isso precisa estudar para aplicar. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é o tribunal que eu amo. Minha juventude, já estou, como diz o meu amigo José Filho, já passei da primavera. Mas amo o tribunal e faço tudo de bom para que a instituição sempre esteja bem, em alta e sendo respeitada no nosso estado. Amazonas. Amazonas é o estado que eu amo. Família. Família é tudo, depois de Deus. Você tem um sonho ainda? O sonho, hoje, como eu já adquiri, né, já tenho, meus sonhos já foram realizados, mas você ainda tem pequenos sonhos, porque você, para viver muito tempo, você tem que sonhar, continuar sonhando até morrer, né? Então, mas eu sou uma pessoa feliz, tenho uma família maravilhosa, meus filhos maravilhosos, meus netos maravilhosos, minhas noras, e agradeço a Deus por isso. Você tem algum medo? Tenho medo da injustiça, mas como eu acredito em Deus, só se Ele permitir. Religião. Eu acredito em Deus, não sou radical, nasci evangélica, meus pais são evangélicos, eu nasci na Igreja Batista, mas respeito todas as religiões, porque todas que levam você a respeitar, acreditar em Deus e acreditar na vida eterna, e que você, se você acreditar nisso, você vai para o céu, tem que ter responsabilidade, porque a vida aqui passa rápida. Então, a pessoa que acredita em Deus, ela respeita o ser humano, ela respeita o seu próximo. Isso é muito importante, porque você vai ser uma pessoa mais feliz.
Porque diz a Bíblia que a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. É verdade. Então, plantou, colhe. E quem é Yara Lins dos Santos? É uma mulher que procura cada dia melhorar mais. E quando a gente pensa que a gente já viu tudo, a gente se surpreende. Hoje, o mundo está muito sem amor. Então, temos que pregar cada dia o amor, a união. As pessoas precisam buscar felicidade. Tem pessoas que são infelizes sem motivo. Tem tudo, tem saúde, tem tudo. E procuram um pouco de inveja, de querer perseguir as pessoas, tendo tudo, sem necessidade. Elas mesmas, elas têm que admitir que elas são infelizes. Não são as pessoas que estão causando inveja para elas. Conselheira. Mas no tribunal tem psiquiatra e psicólogo. Isso aí a gente sabe que tem. Então tem jeito, né? Tem jeito. Conselheira Yara Lins, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter participado conosco desse programa. Não desista. Alcance os seus sonhos. Não vou desistir, vou continuar. Obrigada, viu? E Obrigada a todos. E a gente volta na próxima semana com mais um Cenário Entrevista. Até lá. Obrigada.